Meu nome é Roberto Freitas e vamos apresentar para vocês o maior telescópio da Greika, que é o 1400-150 com montagem equatorial EQ3. Então vamos disponibilizar a caixa, não é, para colocarmos todos os acessórios que vão ser utilizados na montagem do telescópio, começando pelo tripé. Tá? Essa primeira caixa que eu estou tirando é a caixa da montagem. Vou colocá-la já no lugar correto. Uma outra caixa com acessórios, o tripé, uma caixa vazia para dar segurança às outras para que não fique solta e o próprio telescópio. Bom, pessoal, vamos começar a montagem do tripé, antes, porém, explicando que o telescópio 1400-150 significa o seguinte: 1450 EQ3, que ele é um telescópio com uma distância focal de 1400 e 150 com o diâmetro da sua objetiva ou espelho que capta a luz. Mas ele é diferente dos telescópios convencionais, porque a montagem EQ3 ela consegue, entre outros benefícios, compensar a rotação da Terra, enquanto a montagem altiazimutal ela se direciona simplesmente na altitude para cima e para baixo e na sua azimutal para a direita e para a esquerda. E a EQ3 também é compatível com um motor para fazer compensar, sem girar suas manetas, o giro da Terra, que mais ou menos é de 500 metros por segundo de oeste para leste. Vamos começar então pelas patas do tripé. Tá? Vamos colocá-las um ao lado da outra para começarmos a fazer a montagem. Em seguida, vamos liberar uma peça que eu até sugiro que tenham cuidado, porque ela é pesada, é o contrapeso que vai fazer exatamente como num elevador, ele vai anular o peso do telescópio. Com isso, as catracas não serão de forma alguma exercidas com um peso sobressalente ou maior do que o necessário. Então aqui está o contrapeso. E agora, logo em seguida, vai os acessórios necessários para essa montagem. Aqui são duas abraçadeiras que vão ficar, essas abraçadeiras, na base, tá? No topo do tripé para segurar
o telescópio e uma bandeja de acessórios que também vai afixada no tripé para que isso dê uma estabilidade e você possa colocar todo o seu material para uso durante a observação nele. Essa outra parte, elas são as hastes que vão segurar o tripé. E também acoplar essa bandeja que eu acabei de mostrar para vocês. Está aqui, tá? Os parafusos que serão utilizados, inclusive uma chave Allen para você fixar no topo do telescópio, na base em cima desse telescópio. Duas manoplas para uma regulagem manual, se bem que a EQ3 é compatível com um motor para que compense a rotação da Terra. E ainda por cima, a haste do contrapeso, uma base maior para dar maior estabilidade. E por incrível que pareça, isso que eu vou mostrar para vocês é uma chave de fenda muito bem colocada no kit, que é para você fazer os apertos dos parafusos que se façam necessários. Complementando a retirada das partes do tripé, a última, mas menos importante, é a montagem em si, que é a montagem EQ3. Tá? Ela vem acondicionada nesta posição que vou mostrar para vocês. E tem ainda um parafuso de contenção, porque nela vai um contrapeso, assim como o peso do telescópio. Ela vem exatamente montada dessa forma. Bom, finalmente, o parafuso que eu falei de contenção e o parafuso que vai prender através dessa cavidade, ela vai prender exatamente a montagem na base do telescópio. Bom, vamos pegar as hastes de sustentação do tripé e vamos, antes de colocá-lo fixado, vamos travar as patas para que a gente tenha maior facilidade de trabalho. Então vou colocar a primeira aqui, não é? Travo até o final, porque ela tem que ficar realmente bem travada. E deixo essa parte da fixação virada para cima. A mesma coisa vou fazer com a outra pata. E igualmente, tá? Com a terceira e última, lembrando que essa parte tem que ficar para cima. Essa parte que vai ser a conexão para fixação, então nós vamos ter que colocar as hastes nesta posição, porque aqui vai exatamente a bandeja, não é nessa, é esta daqui, tá?
Então nós vamos retirar esse parafuso maior, tá? Então logo a gente faça a retirada, já aproveite e já põe a haste conforme estamos fazendo aqui, ó. Ela já foi e nós vamos reparafusar com essa porca, que ela tem na sua ponta uma saliência que trava, faz o travamento. Uma chave de fenda Phillips resolve a colocação. Essa foi a primeira. Vamos fazer a segunda. A segunda que nós vamos fazer é exatamente essa daqui, ó. Ela tá travada, tá? Eu vou retirar o parafuso para a gente fazer a conexão da segunda haste, a segunda pata do tripé. Tá feita a colocação aqui. Fácil, simples e tranquilo. Recolocamos a porquinha, não é? E fazemos o parafusamento. Tranquilo. E a terceira, mas não menos importante, é essa que nós vamos agora fazer o término desse trabalho. Tiramos o parafuso, liberamos ele aqui, levantamos aqui a haste, recolocamos o parafuso e apertamos a porquinha. Com os três colocados, tá? Nós já estamos bem perto da finalização do tripé. Tá? Muito bem. Vamos colocá-lo desta forma que está aqui, para colocarmos a base, tá? Que é muito importante. A base é exatamente esta que eu estou mostrando para vocês agora. É esta aqui. E nós vamos pegar o parafuso que já vem acertado para essa aplicação, tá? Liberando a borboleta e colocando igualmente muito bem. Tem uma chanfra de um dos lados, que é esta que vocês estão vendo aqui, que ela vai casar diretamente com o parafuso. Do outro lado tem uma argoela que vocês vão colocá-la para em seguida colocar a borboleta. Então vamos lá. Primeiro, colocamos no tripé através do parafuso, coloca na chanfra certinha e do outro lado a argoela. Coloca aqui, eu já vou poder agora, vou ter condições de colocar a segunda. Após colocar desta forma, não esqueçam que tem uma chanfra de um dos lados para nós colocarmos o parafuso. Bom, para colocar a segunda pata, não esqueçam da chanfra, não é? Eu já vou colocar desta forma e apertar essa segunda perna do tripé. Muito bom, lá vai. Coloco a argoela, coloco a borboleta e já vamos passar para a última patinha do tripé. Vou dar uma viradinha para que vocês vejam bem por todos os ângulos, né, que ela é tranquila e fácil de colocação. Vou pegar o parafuso,
Não esqueçam, eu repito sempre, da chanfra para você colocar de maneira fácil e rápida. Coloca essa outra, uma vez feito isso, ela está encaixada, coloca a arruela e a última borboleta que vai prender. Gente, o telescópio está quase que 100% montado, tá? E no centro das 3 hastes vai a bandeja de acessórios, que ela tem um parafusinho central que vai ser colocado aqui. Uma vez feito isso, o tripé está montado. Vamos acoplar a montagem equatorial na base do tripé. Bom, primeiro que nós recebemos ela desta forma, soltamos esse parafuso do eixo horário e giramos para o acoplamento, não é? Sempre sabendo que essa lingueta que tem é uma embreagem quando você coloca um motor de passo para ele compensar manualmente ou motorizadamente o telescópio, compensando a rotação da Terra. O parafuso de fixação é esse que é colocado na base. Aí vamos rosquear aqui na base. E vocês estão vendo uma escala exatamente aqui, nessa parte, que é a escala de latitude. No hemisfério norte, vocês apontam o telescópio para a estrela polar e não precisam calcular nada. No hemisfério sul, vocês precisam achar a latitude de onde você está. Em São Paulo, como está no teu manual, a latitude é de 23,3 graus. E você tem este parafuso, que é um parafuso que vai te ajudar a você encontrar essa latitude. Que na medida que você está apertando ele, você pode ver que a montagem está subindo. Você vai girando até a setinha aqui marcar 23,3 graus, que é mais ou menos nessa posição que está aqui. O próximo passo vai ser a gente fazer uma pequena recapitulação que esse aqui é uma embreagem. Caso você venha a ter um motor que é acoplado aqui e as catracas do motor vão se unir a essas catracas que você está vendo aqui. E essa linguetinha é uma embreagem que, quando ela está levantada, ela libera as 2 catracas como uma embreagem. Aí você pode girar manualmente. Na hora que você solta essa linguetinha, as catracas se unem, aí entra o trabalho do motor, tá? E aqui, ó, já está praticamente exatamente na latitude que a gente precisa, de 23,3 graus, tá? Em seguida, nós vamos colocar essa base maior para dar uma sustentabilidade melhor nas 2 abraçadeiras que vão, como o próprio nome diz, abraçar o telescópio.
Vamos colocar então a base maior para dar uma maior sustentabilidade, retirando esses 2 parafusinhos que vamos recolocá-los, entretanto, com a base também colocada. Então lá vai. Nós ganhamos junto com o kit uma chave Allen, não é? Para que nós possamos fazer a fixação do telescópio. Muito bem. Então lá vai aqui, já colocamos o parafuso e aqui vamos fazer o enroscamento dele, tá? Coloquei um e agora eu vou até dar uma viradinha para que vocês vejam como é que é feita a colocação. Virei aqui, vou pegar o outro, colocar no seu devido lugar e também fazer o enroscamento dele. Uma vez colocado, eu vou voltar à posição original, tá? Que é esta daqui. Gente, mas lembrando sempre de uma coisa que é muito importante. Toda vez que você for girar um telescópio, você tem que soltar esse parafuso, essa borboleta e essa aqui também. Eu vou até aproveitar o ensejo para dizer que aqui dentro tem uma peça de antimônio. E essa peça de antimônio, se isso aqui tiver apertado, tanto essa quanto essa, os 2 eixos, com a manopla ou com o motor, elas vão girar e vão fazer o porquê elas existem. Mas se você apertar este eixo, que é o horário, é o que compensa a rotação da Terra, e esse eixo, que é o azimuth, e você tentar girar com ele apertado, você vai danificar o eixo interno. Então é sempre importante. Eu vou mexer manualmente, solto aqui e mexo. Eu vou mexer manualmente esse outro eixo, solto aqui e mexo. Acabou. Agora, e aqui vai girar quando está apertado. Isso tem que ficar bem claro para as pessoas não danificarem o aparelho, porque quando você usa indevidamente é considerado realmente um uso incorreto. Não é? Por isso que nós estamos explicando exatamente como fazer. Vamos colocar agora as 2 abraçadeiras. Eu retirei os 2 parafusos, correto? Da base e vou colocar as manoplas. Vou liberar a manopla 1 aqui, quer dizer, e vou colocar o parafuso nessa saliência, tá? E já vou usar a chave Allen novamente para que eu faça o aperto. Então, estou com a chave Allen aqui e vou fazer o aperto necessário, tá? A outra abraçadeira, eu vou abri-la. Não precisa abrir até o final, porque ela já dá condições para que você, através da fendazinha que tem, você colocando o parafuso e a chave Allen, você faça exatamente a fixação dela. E veja como é tranquilo e fácil de fazer. Uma vez feito isso, e isso é muito importante, você precisa colocar o contrapeso. Por favor, não coloque antes o telescópio. Coloque primeiro o contrapeso. Dentro do contrapeso tem
uma extensãozinha que ela fica solta aqui dentro, tá? Então você tem que liberar exatamente aqui, ó, a borboleta, e quando você libera, você faz com que o canal de introdução da haste fique livre. Então agora está livre, ó. Ok? Você pode girar para um lado e para o outro. Aí você, antes de qualquer coisa, coloca o contrapeso na montagem. Ela já está com o parafuso de contenção, tá tudo certinho, é só você agora colocar desta forma e veja que tá solto aqui, porque aí não vai ferir a haste. Aí eu coloco a haste, não é? E vou colocar aleatoriamente numa determinada posição. Aqui está super fixo, não é? Vou colocar nessa posição aqui. Pronto. Tá feito. E veja que tem aquela extensãozinha solta que está aqui dentro. Se você retirar esse parafuso e você perder a extensão, você vai ter que substituir e colocar outra, senão ele não segura. Perfeito? Agora chegou a hora de nós colocarmos o telescópio e seus acessórios. Bom, vamos colocar a manopla maior que fica no eixo do azimuth. Tem a chanfra que nós vamos casar com o parafuso, não é? Apertar, e veja que quando eu mover, uma vez que está apertado o parafuso central, ela vai se mexer para um lado e para o outro. E tem a manopla menor que vai ficar na parte do eixo horário, que é aquele que vai compensar a rotação da Terra manualmente, ou, como já falei, colocando o motor, as catracas se unem e ele faz esse serviço. Bom, vamos colocar a manopla do eixo horário, que vai ser aquele que vai manualmente ou através do motor compensar a rotação da Terra de 500 metros por segundo de oeste para leste. Vamos colocá-la aqui, tá? Apertar o parafuso e já demonstrar como que ela faz. Primeiro com o parafuso do eixo horário tem que estar apertado, e na hora que você põe, ó, veja que ela está se movendo tanto para o lado quanto para o outro. Perfeito? E agora a gente já pode partir para colocar o telescópio e os seus acessórios para uma boa observação. Bom, lembrando que o tripé ele é telescópico, ou seja, a parte interna dele permite que você tenha uma altura até 1,30 m. Vamos liberar agora a peça mais importante do telescópio, que é o próprio 1400 150 EQ3, uma montagem de ponta que permite até você compensar a rotação da Terra, que, como falei antes, é de 500 metros por segundo de oeste para leste. Então aqui está o nosso telescópio com abertura de 150 milímetros, captação de luz indiscutível. Vamos tirar a tampa, que, como vocês podem observar, ela tem, deixa eu colocá-lo em segurança aqui, ela tem uma segunda tampa. Para quê? Quando houver uma luminosidade muito forte, uma lua muito cheia, você pode tirar a tampinha, porque ela vai bloquear a entrada excessiva de luz e você vai ter uma observação muito melhor. Agora vamos colocar o telescópio no tripé, observando
uma coisa muito importante, que é exatamente o balanceamento que nós vamos precisar fazer. Primeiro vamos dar uma giradinha aqui para que a gente prenda as duas partes da abraçadeira. Você solta o parafuso, não é? E aqui você já vai fazer a prensagem dela. Então ela foi já colocada na parte da entrada de luz e agora na parte do espelho, tá? Refletor. Veja que eu não coloquei esse telescópio com as abraçadeiras centralizadas nele. E por que eu não coloquei? Porque ele tem que ser feito um balanceamento. Eu vou travar ele dessa forma aqui, para que eu possa fazer esse balanceamento. Muito bem. O primeiro balanceamento vai ser com relação a esse eixo, que é o eixo horário. Bom, girando ele aqui, o peso do telescópio tem que ser idêntico ao peso do contrapeso. Então, na hora que eu giro ele aqui, tá? Se eu colocar muito para baixo, ele vai fazer isso. Tá vendo? Se eu colocar ele médio, eu vou ter que achar o centro do peso dele para que ele possa, onde eu colocá-lo, ele parar. Ainda precisa subir mais um pouco. Então aqui parou, aqui parou, aqui parou. Ele está balanceado em relação ao eixo horário. Mas é só isso? Não. Ele precisa ser balanceado também no eixo do azimuth. Na posição que eu colocá-lo, ele tem que parar. Se for necessário, você solta um pouquinho a abraçadeira, não tira toda. Solta um pouquinho e move ele para frente ou para trás, para que ele fique exatamente numa posição de equilíbrio. Claro que se você for usar uma câmera fotográfica, uma máquina, até o suporte com o celular, você tem que contar com esse peso adicional também. E qual é a grande função disso? Sempre, gente, sempre preservar os eixos internos que são de antimônio. Quando você faz uma boa regulagem, onde o peso de um compensa o peso de outro, não existe peso, como no elevador. E é isso que é feito tanto nesse eixo horário quanto no eixo do azimuth. As duas peças internas, elas são de antimônio. Muito bem. Você tem dois tipos de observação. Uma observação é a terrestre. Esse eixo, ele tem que ficar, esse aqui, ó, paralelo a uma janela, se for o caso, não é? Porque você vai observá-lo dessa forma aqui. Você tem azimuth e você tem, na verdade, altitude e azimuth. Azimuth de um lado para o outro e altitude para cima e para baixo. Vai precisar usar uma ocular e os outros acessórios que vamos falar exatamente nesse momento. Um Fidescope, que é um buscador que vai ser colocado em cima do tubo do telescópio, porque ele facilita, por ter um campo maior de visão, a localização do astro. Ele vai ser regulado com o telescópio, para que de maneira que, na hora que eu apontar o buscador, exatamente apareça na ocular a imagem que a gente escolheu. Também vem com uma ocular PL Plus,
que é uma das melhores oculares que existem no mercado. Essa é de 25 milímetros e também uma ocular de 6,5 milímetros. Uma Barlow de 2 vezes, que ela duplica o aumento obtido pela ocular. Por exemplo, a de 25, com a Barlow 2 vezes de aumento, você vai conseguir aumentar o dobro. Tá? Devo ter falado que isso aqui é uma chave de fenda para você fazer os apertos dos parafusos necessários. Também vem um filtro lunar que você vai enroscar no final da ocular para quebrar a entrada de luz de uma lua cheia que é muito intensa. Então ele é acoplado nessa parte traseira e uma vez feito isso, você coloca no próprio telescópio, tá? E já pode fazer a observação. Perfeito? Aqui na base do telescópio, bem abaixo do tubo de foco, tem uma etiqueta que tem o modelo do telescópio 1400, 150, lembrando que 1400 é o percurso da luz dentro do telescópio, não é, que é chamado de distância focal, e o 150 é o diâmetro do espelho, que é de 150 milímetros. Tá? Todas as lentes, espelhos têm uma cobertura de proteção. Bom, e nós vamos colocar as oculares e aferir o buscador com o telescópio, e também lembrando que essas roldanas aqui são as roldanas de foco que fazem com que você consiga dar o melhor foco para a sua observação. Então vamos prender primeiro o Findescope ou buscador, como nós chamamos, não é? Para que você possa aferi-lo e buscar os astros desejados. Bom, retirado os 2 parafusos, vamos colocar o Finder na posição correta dele. Vamos colocar então o buscador, que aferido vai facilitar a sua observação e a localização do objeto que você quer exatamente procurar. Colocando o buscador, eu vou apertá-lo com aqueles 2 parafusinhos que eu retirei, não é? Então, tá aqui um, e já vamos apertar o segundo, fixando ele já na posição correta para nós fazermos a regulagem necessária. Muito bem, está aqui colocado um e vamos colocar o segundo e último. Prendendo o buscador, nós vamos pegar a ocular de 25 milímetros, que é esta daqui, porque sempre que a gente for começar uma observação, tem que ser com a ocular, que aumenta menos, tem maior campo de visão e maior resolução. Colocamos a de 25 aqui no tubo de foco, não é? E primeiro, vamos procurar o alvo pela ocular de 25. E lembre-se que nós estamos observando terrestre. Tem uma antena em cima de um prédio, eu vou
apertar os parafusos de fixação, porque eu vou apontar para o mesmo alvo com o telescópio. Muito bem. Agora eu vou olhar aqui no buscador, tá? Que tem 3 parafusos e um inicial que fixa o buscador. Olhando de novo para ver se não saiu do lugar, a antena está bem centralizada no campo de visão da minha ocular. Venho aqui no buscador, que tem uma cruz com uma mira de tiro, e através desses 3 parafusos, tá, eu vou colocar exatamente no centro do campo de visão da mira o que eu estou vendo aqui. Os dois têm que estar rigorosamente olhando para o mesmo alvo. Então lá vai. Eu vou apertando um e o outro, ou até 2 simultaneamente, não é? Agora eu cheguei no ponto certo. Ele está, o que eu estou vendo aqui centralizado, também estou vendo aqui. Só conferindo, é exatamente isso. Significa que, para onde eu, soltando sempre os parafusos de azimuth e os parafusos de altitude, eu posso, através do buscador, pegar o alvo. Peguei um alvo, também uma antena, já que em São Paulo é cheio de prédios, só que agora eu vou apertar os dois. Se por acaso você for olhar agora na ocular e dado ao aperto, ele tiver saído um pouquinho, como é exatamente o caso de agora, você vai pegar os manetes e girando ou separado ou simultaneamente, você vai enquadrar a imagem que eu achei no buscador, no centro da ocular. Simples assim. Como eu falei, nós temos uma barra de 2 vezes, porque com o aumento conseguido pela ocular de 25, você pode dobrar a capacidade. Por exemplo, a ocular de 25 milímetros, tá? Quando ela é dividida pela distância focal, que é de 1400, conforme está nesta etiqueta que eu vou mostrar para vocês agora, é uma etiqueta que vai te dar a distância focal de 1400 e o diâmetro da objetiva. Ela fica bem abaixo do tubo de foco. Então, dividido 1400 por 25, que é a razão focal da ocular, vai dar 56 vezes de aumento. Quando você usa em conjunto com a Barlow, aí ela já aumenta para o dobro, de 112 vezes. A ocular de 6,5 dá um aumento de 215 vezes. Nesse caso, não precisa usar a lente Barlow, porque ela vai dobrar tanto a capacidade de aumento que pode até granular a imagem, tá? E você tem os aumentos que precisa para ver os anéis de Saturno, Júpiter com as 4 luas, inclusive com as tempestades laterais, com a mancha que fica no meio das tempestades, a mancha famosa vermelha, todos os planetas, inclusive Marte, Vênus, que é gasoso, mas você vai conseguir ver as fases de Vênus, nebulosas, o cinturão de Órion, assim como a nebulosa também de Órion, aglomerado de estrelas, galáxias e tudo mais. Não vai ver Plutão, porque foi rebaixado,
muito pequeno e está muito distante da Terra. Fora isso, é um telescópio que te dá todas as possibilidades. Mostramos como você enxergar terrestre. Agora vamos mostrar como observar celeste. Como essa aferição celeste necessita de uma bússola, caso não tenha uma analógica comprada em qualquer loja, você pode usar a bússola do seu celular. O importante é que você aponte a frente do telescópio para o sul magnético, tendo o seu espelho, que é a traseira do seu telescópio, para o norte. E depois você, como ela tem 360 graus, você gira 20 graus para a direita, porque você vai acabar de sair do eixo magnético para o eixo geográfico, onde de fato gira a Terra de oeste para leste. Muito bem. Isso feito, você já vai poder fixar esse eixo daqui, não se mexe mais ele. Agora você pode usar à vontade tanto o eixo de altitude quanto o eixo de azimuth tranquilamente, porque a função vai ser exatamente essa que ele fez agora, de acompanhar a rotação da Terra. Com as oculares já demonstradas, a gente pode falar agora sobre o adaptador para celular. De um lado, você vai colocar a ocular num adaptador que é universal, o que significa que tanto as oculares de 1,25 de polegada ou 31,7 milímetros, quanto as de 0,965 de polegada ou 24,5 milímetros, elas são compatíveis. Agora, nós vamos colocar esta ocular de 25 milímetros. Eu costumo, ao invés de dobrar a ocular, retirar a borracha. Ela é retirada e aqui nós fazemos primeiro a fixação do celular. Vamos então fazer a fixação do celular. Você, com o seu dedo indicador, você vai segurar e aqui você vai simplesmente abrir para colocar o seu celular. Dedo indicador na borboleta e aí a câmera tem que ficar exatamente nesse buraquinho que nós vamos colocar. Muito bem, vamos lá. Puxei aqui, já acoplei. Ele está acoplado e seguro. Vamos procurar agora a câmera que a gente deseja, uma vez que esse meu, ele tem essas 3 câmeras. Então ele vem aqui e já está completamente colocado na câmera que você deseja. Veja que a câmera está bem centralizada no buraquinho de entrada de luz, onde vai a ocular. Essa colocação, ela precisa ser bem precisa, tá? Você vai apertar, mas se você mexer aqui, você vai sentir que ela deu uma soltada. Então, você tem que fazê-la de maneira bastante tranquila e sóbria, usando a palma da mão e a ocular aqui. Uma vez feito isso, você checa se ela está bem presa, como eu estou fazendo aqui agora, e depois você coloca exatamente no tubo de foco. Colocando no tubo de foco, você vai mirar para uma imagem qualquer e vai dar o foco através das roldanas de foco, até
que ela fique bastante nítida. No meu celular, a gente e alguns outros celulares, a gente tem um comando de voz que a gente fala sorria ou dispara e ele já fotografa a imagem que foi escolhida. Entretanto, os que não têm, basta você fazer um leve toque e já captura a imagem. Um outro recurso que tem é você colocar um disparador com alguma defasagem ou um delay para que você toque e mesmo que ele balance por uma fração de segundos, ele já vai fixar e vai capturar a imagem necessária para uma boa fotografia.